Deus seja o árbitro, a nossa alegria, o nosso descanso. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui para falarmos um pouco daquilo que Deus faz na vida do ser humano, daquilo que Deus faz na vida das famílias, daquilo que Deus fez na minha e na sua vida. E nesse sentido eu gostaria de convidá-los a que você possa abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós iremos ler dos versos 6 a 8. Você que nos acompanha também pelas redes sociais, você é convidado também nesse momento a abrir a sua Bíblia e você separar um pouco do seu tempo, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, para juntos refletirmos um pouco sobre a palavra do Senhor. Carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, dos versos 6 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra que conforta, pela Tua palavra que nos disciplina, pela Tua palavra que nos corrige, pela Tua palavra que nos conforta, pela Tua palavra que enxuga as nossas lágrimas, ó Deus. Obrigado pela Tua igreja, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos, Pai, como a Tua igreja para louvar o Teu nome. Obrigado porque durante a semana Tu tens nos conduzido, Tu tens guardado as nossas vidas, Tu tens suprido todas as nossas necessidades, ó Pai. E Te agradecemos por isso, e que nessa noite a Tua palavra possa atingir os nossos corações, para que o Teu nome continue sendo glorificado em nossas vidas. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo é a minha carta preferida. É uma carta que entendo que é uma das mais preciosas que nós temos na Bíblia, porque essa é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. Nós não sabemos quanto tempo depois Paulo seria decapitado. Alguns dizem que talvez 1 ano e meio, 1 ano ou 2, mas aqui estão as últimas palavras do apóstolo Paulo. Não mais um homem jovem, não mais alguém que estava começando a sua carreira e a sua caminhada cristã, mas agora um homem, talvez aí com seus 60 e poucos anos, um homem com experiência profunda no seu relacionamento com Deus, um homem que sofreu muito pelo Evangelho, mas um homem muito consciente da sua vida com Cristo, um homem que tem a convicção de que tudo que ele fez para o reino de Deus, um homem que, se pudesse fazer tudo de novo, ele faria o que ele fez sem titubear, porque ele entendia que no final da sua vida ele havia cumprido o seu ministério. E ele vai escrever essa carta para um jovem pastor chamado Timóteo, um jovem que Paulo havia encontrado ele durante a sua segunda viagem missionária, quando Paulo chega na cidade de Listra, ali junto daquela região da Ásia Menor, e Paulo vai encontrar esse jovem Timóteo, um jovem que o texto lá de Atos, capítulo 16, vai dizer que era um jovem que, comprometido com o Evangelho, comprometido com as verdades, comprometido com a igreja, um jovem que tenha um bom testemunho na comunidade. E Paulo fica impressionado com aquele rapaz, com aquele jovem rapaz, e Paulo, ao colocar os olhos em Timóteo, ele tem a convicção de que Timóteo vai ser alguém que vai ajudá-lo na caminhada, nos projetos missionários, e assim Paulo faz. Paulo pega Timóteo e vai discipular. Timóteo é discipulado por Paulo, e a partir daquele momento Timóteo torna-se um dos homens mais importantes na caminhada de Paulo.
Logo depois, Paulo envia Timóteo até a cidade de Éfeso. Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor. Depois de Roma, Éfeso era a maior cidade do próprio Império Romano, das colônias ali do Império Romano. E Paulo envia Timóteo para que Timóteo pudesse pastorear a igreja lá em Éfeso. E quando nós falamos que ele iria pastorear a igreja em Éfeso, eu preciso colocar na minha mente que não era uma igreja como um templo como nós temos, era a igreja que se reuniam nas casas. Cada rua era uma igreja, cada casa era uma igreja. Então Timóteo foi enviado por Paulo para fazer algumas correções na questão doutrinária da igreja, e isso está lá na primeira carta, não na segunda. Então na primeira carta é um Timóteo motivado, é um Timóteo confiante, é um Timóteo que vai até Éfeso na expectativa de cumprir a missão que Paulo havia dado a ele, que era organizar a igreja. E organizar a igreja na mente de Paulo e na cabeça de Timóteo não tem nada a ver, como falei, com bancos, com instrumentos, com prédio, não. É organizar a doutrina da igreja, é escolher homens idôneos que pudessem transmitir a palavra com vocação, com sinceridade. Então Paulo envia Timóteo para esse trabalho. Só que logo depois Paulo é preso. Paulo é levado até Roma. Essa é a segunda prisão de Paulo. Na primeira prisão, nós já sabemos que ele aluga uma casa, ele fica numa casa alugada em Roma e passa 2 anos preso. Mas mesmo nessa prisão, Paulo tinha a liberdade de receber alguns irmãos e de pregar o evangelho de forma muito tranquila. Só que agora na segunda prisão não, Paulo vai para um calabouço ou uma masmorra. Há quem diga que ele estava algemado, acorrentado nas paredes. Nero era o imperador romano, e é nesse cenário de privação que Paulo vai escrever essa carta a Timóteo. E por que Paulo vai escrever essa carta a Timóteo? Paulo vai escrever porque ele fica sabendo de que Timóteo está fraquejando na fé, que Timóteo está talvez com medo, Timóteo está com um sentimento talvez de desistir da caminhada, de desistir do projeto que antes de ser um projeto de Paulo era um projeto do próprio Deus. E aí Paulo senta, escreve essa carta e envia para Timóteo. Mas o que está acontecendo na vida de Timóteo para que Paulo possa escrever essa carta? Essa carta, juntamente com a primeira carta a Timóteo e a carta que Paulo escreve a Tito, nós chamamos de cartas pastorais. São as cartas onde Paulo vai dar instruções a esses 2 jovens pastores. Mas as verdades que estão embutidas nessas 2 cartas, elas servem para mim e para você, porque essa carta fala de perseverança, essa carta fala de fé, de determinação. Essa carta fala que a vida cristã, a nossa caminhada cristã não é uma caminhada fácil, e Paulo escreve justamente para motivar Timóteo, para restaurar a vida de Timóteo, para fazer com que Timóteo possa cumprir a sua missão de forma muito tranquila. E Paulo, quando vai escrever essa carta, ele faz algo interessante. Ele motiva Timóteo, mas utilizando a sua vida como exemplo e mostrando que a sua vida é resultado da graça de Deus. Então, num resumo, Paulo vai mostrar que a graça de Deus alcançou a vida dele, Paulo, e que Paulo, através da graça de Deus, ele vai viver a sua vida da forma como Deus quer que ele viva, da forma correta, para que a partir daí ele possa instruir a Timóteo. Logo no início do capítulo 1, é uma coisa interessante que Paulo, todas as cartas de Paulo, ele sempre começa dizendo assim: eu oro por vocês. Olha, eu oro por vocês, eu intercedo por vocês. E lá no capítulo 1, no verso 3, ele vai dizer o seguinte: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações. Paulo é um homem de oração. Paulo é um homem que, em meio às dificuldades, ele não tem dúvida em quem ele crê, e em meio às dificuldades ele tem convicção de que Deus está ao seu lado. Lembra do que aconteceu lá em Filipos, quando Paulo e Silas estavam na prisão?
Ali Paulo não estava desesperado, Paulo não questionou Deus, Paulo não reclamou. O que Paulo fez foi orar a Deus. Então Paulo era um homem de oração. Paulo começa a escrever a sua carta a Timóteo, mostrando que ele tem dedicado a sua vida a uma vida de oração. E logo depois Paulo vai fazer um raio-x da vida de Timóteo. Olha aqui ainda no capítulo 1, no verso 4. Nessas orações de Paulo, ele vai dizer o seguinte: lembro das suas lágrimas. Ele está dizendo que Timóteo é um homem angustiado. Timóteo é um homem angustiado por vários motivos. O primeiro deles era porque Paulo era o pai espiritual de Timóteo. Foi Paulo que discipulou Timóteo, foi Paulo que caminhou com Timóteo, mas agora Paulo está preso. E quando Paulo é preso, a notícia em Éfeso que começa a circular é de que Paulo é um malfeitor, é um fora da lei, e as pessoas agora começam a pressionar Timóteo e dizer assim: olha, cadê aquele que te sustenta em oração? Cadê o teu pai espiritual? Ele está preso, ele é um malfeitor, ele é um fora da lei. E Timóteo começa a ser pressionado em função da prisão do apóstolo Paulo. Nesse mesmo momento, a perseguição começa não a ser uma perseguição ainda em nível muito alto, mas um início de uma perseguição que começa a incomodar Timóteo. E Paulo faz essa análise, e Paulo vai dizer: olha, Timóteo, eu lembro de você em minhas orações, das suas lágrimas, das suas dificuldades, das suas dúvidas, daquilo que tem te incomodado. Mas logo após, Paulo também vai dizer que lembra, no verso 5, da sua fé sem fingimento. Ou seja, Paulo vai dizer assim: olha, eu sei que você está passando por dificuldades difíceis, dificuldades que têm te colocado numa situação de derramar lágrimas, mas ao mesmo tempo, Timóteo, eu vejo na tua vida uma fé sem fingimento, uma fé que foi produzida na sua vida através da sua família, da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice, que está aqui no verso 5. Então Paulo, ao mesmo tempo que ele define a circunstância em que Timóteo está vivendo, ele também anima Timóteo, dizendo que a fé que ele tem é uma fé verdadeira. No verso 6, isso aqui é uma introdução para que nós possamos chegar no capítulo 4 com mais consistência. No verso 6 ele vai dizer o seguinte: por essa razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo o seguinte: olha, o que você está fazendo aí em Éfeso foi primeiro obra de Deus. Nós te colocamos como pastor na igreja em Éfeso, para que você possa cuidar da igreja. Mas no verso 7, aqui Paulo faz uma das afirmações mais importantes acerca de Timóteo. Ele vai dizer assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia. O que Paulo está querendo dizer é: Timóteo, não desista da caminhada. Em função de tudo aquilo que estava acontecendo, das pressões que Timóteo estava sofrendo, era um jovem que tinha suas emoções muito vulneráveis, era um jovem que tinha sérios problemas de saúde, e Paulo muitas vezes vai orientar Timóteo a cuidar da sua saúde. Mas agora Timóteo praticamente está sozinho em Éfeso. Timóteo não tem mais o Paulo do seu lado. Timóteo não tem mais alguns irmãos também que tinham abandonado a carreira, que tinham abandonado o ministério, que tinham abandonado aquele projeto de cuidar da igreja em Éfeso. E Timóteo estava sozinho, e no coração de Timóteo havia um pouco de desesperança, mesmo sabendo que ele era um homem de fé. Mas Timóteo é um homem igual a mim e a você, porque muitas vezes nós achamos que esses personagens que estão inseridos aqui na Bíblia são super-homens ou super-mulheres, mas não, eles são pessoas iguaizinhas a mim e a você, que quando tem medo se escondem, quando a situação aperta eles derramam lágrimas, eles choram, porque são pessoas normais, são seres humanos. E Paulo aqui está dizendo que Timóteo está querendo desistir da caminhada, querendo desistir do projeto de vida. E do verso 8 até o verso 14 do primeiro capítulo, Paulo vai dizer assim: Timóteo, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Timóteo estava envergonhado com a prisão de Paulo. As pessoas diziam que Paulo era um malfeitor, e Timóteo se envergonhou com essa situação. E ele vai dizer: olha, não se envergonhe com o Evangelho, com o testemunho do Senhor Jesus, e nem se envergonhe comigo,
porque a minha prisão, ela não é resultado de alguma coisa errada que eu fiz. A minha prisão é uma prisão resultado da graça de Deus. Como é que a graça de Deus vai colocar Paulo na prisão? E ele aqui vai dizer no verso 11, primeiro ele vai dizer a Timóteo: não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, não se envergonhe do Evangelho. E por que Paulo está dizendo isso? Porque quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 17, ele vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus, que o Evangelho salva, e de que no Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé. Então agora, depois de Paulo dizer a Timóteo que ele não se envergonhe do Evangelho, Paulo vai falar agora da vida dele no verso 11. E ele vai dizer: para esse evangelho eu fui designado como pregador, apóstolo e mestre. E no verso 12, na metade do verso 12, ele vai dizer: mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Paulo está preso. Ele vai dizer que ele não se envergonha do evangelho, porque ele sabe em quem crê, e está certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mas Paulo não está apenas preso. Olha o que o verso 15 vai dizer. Ele agora comentando com Timóteo: você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Naquele momento, ninguém queria colocar a sua cabeça como prêmio em defender o Evangelho. A defesa do Evangelho implicava muitas vezes em morte. Todos abandonaram Paulo. E olha o que ele vai dizer. E olha que Paulo está aconselhando Timóteo, mas ele vai dizer assim: olha, todos da província da Ásia me abandonaram. Vá para o capítulo 4, no verso 16. Ele vai dizer que todos o abandonaram na província da Ásia. E no verso 16, Paulo vai relatar uma audiência que ele tem em Roma. Não se sabe se foi com Nero ou com alguém que representava Nero, mas ele vai dizer o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Ele falou lá no início que todos da província da Ásia o abandonaram, e aqui ele vai dizer agora que na primeira defesa também todos o abandonaram. Mas no verso 17 ele vai dizer: mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Olha o que Paulo vai dizer: mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Paulo está encorajando Timóteo ao não desistir da caminhada. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, vale a pena caminhar a caminhada do Evangelho, vale a pena pregar o Evangelho. Tanto que Paulo faz 4 exortações a Timóteo. A gente não vai se deter nelas agora, mas Paulo vai dizer: guarda o Evangelho. Paulo vai dizer: sofre pelo Evangelho. Paulo vai dizer: persevera pelo Evangelho. E Paulo vai dizer: prega o Evangelho. Olha a forma com que Paulo está cuidando do coração de Timóteo. Olha como Paulo está cuidando da vida espiritual de Timóteo. Paulo usa a vida dele como modelo, como resultado da graça de Deus. E quando Paulo vai dizer: guarda o Evangelho, é porque Paulo experimentou isso na sua vida. Quando Paulo vai dizer: persevera no Evangelho, nós vemos isso Paulo na prisão em Filipos. Quando Paulo vai dizer: prega o Evangelho, a gente vai ver isso Paulo quando ele vai a Roma, e quando ele está preso lá na primeira prisão, ele prega o Evangelho apesar das circunstâncias. O que Paulo está dizendo a Timóteo aqui é: Timóteo, a vida cristã não é fácil, viver o Evangelho não é fácil, você vai ser perseguido, você vai ser pressionado, você vai ser abandonado, mas entenda que mesmo que todos o abandonem, o Senhor estará ao seu lado, porque Paulo viveu isso na sua vida pessoal. Paulo sabia que Deus estava ao seu lado, e ele vai dizer: todos na província da Ásia me abandonaram quando da minha primeira audiência, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças, e me deu suporte. E aqui agora no capítulo 4, é o capítulo que finaliza essa segunda carta. É um capítulo onde nós podemos ver o coração do apóstolo Paulo sendo escancarado. Um coração de alguém que admite que sofreu, mas ao mesmo tempo admite que foi socorrido pelo Senhor.
E o título da mensagem nessa noite é Uma Vida a Serviço do Senhor. E o título dessa mensagem, ela precisa, eu quero trabalhar esse título usando uma pergunta base. E a pergunta é a seguinte: será que vale a pena confiar no Senhor? Será que de verdade vale a pena confiar em Deus? Será que Deus é confiável de verdade? Olha o que Paulo vai dizer aqui no capítulo 4. No verso 1, Paulo vai dizer assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Nesse primeiro verso, Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, nós estamos diante de Deus. Paulo está dizendo que a vida dele, que a nossa vida, nós estamos diante de Deus 24 horas. Não há como escapar da presença de Deus, não há como fugir da presença de Deus. Paulo está dizendo que na caminhada cristã nós estamos definitivamente diante da presença de Deus. E diante da presença de Deus, Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, rogo a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Paulo está dizendo agora no verso 2: pregue o Evangelho, viva o Evangelho, 24 horas por dia, viva o Evangelho, porque nós estamos diante da presença de Deus. Isso me faz lembrar do Salmo 139, quando o salmista vai dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces, conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe entende o meu pensamento, ainda a palavra não me chegou à boca, mas tudo, Senhor, Tu conheces. Depois lá na frente ele vai dizer: para onde fugirei do Teu Espírito? Se eu for até as profundezas do mar, Tu estarás lá cuidando da minha vida e me guiando. Se eu subir aos céus, é lá também que eu Te encontro. Se eu fizer a minha morada na divisão dos mares, a Tua mão também vai estar me sustentando e me guiando. Então Paulo está dizendo aqui que nós estamos diante da presença de Deus, e diante da presença de Deus precisamos pregar o Evangelho. E a partir do verso 6 é o que eu quero tratar nessa noite com vocês. Paulo vai trazer os 2 ou 3 versos mais impactantes, pelo menos para mim, porque aqui Paulo está no final da sua vida. Olha o que Paulo vai dizer no verso 6. No verso 6 ele vai dizer: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Paulo vai fazer uma reflexão sobre a sua vida. Depois de dizer que está na presença de Deus, depois de dizer a Timóteo: Timóteo, pregue o Evangelho, foi para isso que você foi chamado. Paulo agora vai fazer uma profunda reflexão da sua vida. E nesse verso 6, Paulo está dizendo o seguinte, de forma metafórica. Ele utiliza aqui 2 metáforas para dizer que a morte é iminente. Os últimos dias da vida de Paulo estão chegando. Paulo já sabe que não há escapatória. Ele será condenado pelo Império Romano, pelo Tribunal Romano. Não há como escapar nesse momento. Mas Paulo é um homem muito tranquilo. Ele é um homem sem medo. É um homem que não questiona. É um homem que não reclama. E ele vai dizer: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Libação, ele está utilizando uma metáfora presente lá no livro de Números, no capítulo 15, do verso 5 a 10, que se refere a uma oferta que é derramado vinho ou uma bebida sobre essa oferta, e essa oferta é levada até Deus e é oferecida a Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, a minha vida vai ser oferecida a Deus. É uma metáfora para dizer que o final da sua vida chegou, a sua caminhada chegou ao fim. E depois ele vai dizer que o tempo da minha partida chegou. Esse tempo da minha partida, no original, no grego, o sentido aqui é de uma embarcação que está presa, amarrada no porto, e precisa ser desamarrada para que o navio possa seguir o curso da sua viagem. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, o curso da minha vida precisa seguir. Eu preciso caminhar e ir até o local onde Deus quer que eu vá. Eu preciso ir até a presença de Deus, porque o tempo da minha partida chegou.
Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 14, verso 8, ele vai dizer o seguinte: porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos, quer pois vivamos ou morremos, somos do Senhor. Paulo tinha convicção que viver e morrer, para ele era a mesma coisa, porque ele estaria na presença do Senhor. Se ele estivesse na terra, como ele esteve, ele estaria na presença do Senhor. Isso eu quero trazer agora na mensagem do nosso irmão Edson, hoje pela manhã. Ele falou que nós somos peregrinos nessa terra, nós somos forasteiros, aqui não é o nosso lar, estamos aqui de passagem. E é isso que Paulo tem muito claro na sua mente, que aqui não é a casa dele, aqui não é a vida dele. Por isso que ele está muito tranquilo, e ele vai dizer aqui: porque estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. E o tempo de desamarrar o barco, para que o barco consiga seguir o trajeto até a presença do Senhor. Paulo vai dizer: porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, lá em Filipenses no capítulo 1, verso 21. É interessante como Paulo está tentando cuidar do coração de Timóteo, dizendo a Timóteo: Timóteo, eu vou morrer. Se Timóteo já está em crise porque Paulo está preso, como será que vai ficar o coração do apóstolo de Timóteo agora, quando ele ouve de Paulo, de que Paulo vai morrer, que a morte dele é iminente? E após fazer essa afirmação de que a sua morte é iminente, no presente, Paulo está falando que no presente, nesse momento, a fé em Deus é inabalável. Olha como ele está cuidando de Timóteo. Ele está usando a sua vida e mostrando a graça de Deus na sua vida. Ele vai dizer: Timóteo, eu vou morrer, o tempo da minha partida chegou, mas eu não estou desesperado, porque eu tenho fé em Deus, que Ele vai cuidar de mim, que Ele jamais me abandonará. E agora no verso 7, Paulo continua utilizando de metáforas para falar acerca agora da sua vida no passado. Ele fala da sua vida no presente, no verso 6, ele não tem medo da morte. Mas por que Paulo não tem medo da morte? Olha o que ele vai dizer no verso 6, no verso 7: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora ele está falando de passado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E esse verso 6, o que Paulo quer destacar para Timóteo é que Paulo teve uma vida bem vivida. Se eu perguntasse aqui, o que seria uma vida bem vivida para você? Para muitas pessoas, talvez uma vida bem vivida é uma vida cuja conta bancária esteja bem abastecida, é uma vida onde não haja problema, é uma vida sem dor. Talvez para muitas pessoas é uma vida de alegria, uma vida, para quem não conhece a Cristo, é uma vida talvez envolvida com bebidas, com drogas, com prostituição. Para muitas pessoas essa é uma vida bem vivida. Mas para Paulo, uma vida bem vivida é uma vida de serviço ao Senhor. Olha o que ele vai dizer aqui como metáfora. Ele vai dizer aqui no verso 7: combati o bom combate. A ideia de combater um bom combate aqui, ele traz aqui a ideia do mundo grego, que pode ser tanto o combate numa arena, como a arena dos gladiadores, como um combate no que significa uma vida dura, talvez um trabalho cansativo. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu combati o bom combate, o trabalho como bom soldado que me foi dado, eu combati da forma correta. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4. No capítulo 2, Paulo vai dizer o seguinte a Timóteo, no verso 1: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. E agora no verso 3 ele vai dizer: participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. E no verso 4 ele vai dizer: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Paulo agora utiliza essa metáfora aqui no verso 7,
combati o bom combate. Aqui o sentido é de um soldado que foi chamado para uma batalha e que recebe a missão e que cumpre a sua missão. Então o que Paulo está dizendo a Timóteo é: Timóteo, o tempo da minha partida chegou, a minha morte é iminente, mas em função da minha morte, Timóteo, olha a minha vida, o chamado, o combate, eu fui alistado no exército e Deus me entregou uma tarefa para ser executada e eu cumpri a tarefa, eu combati o bom combate. E esse bom combate, a palavra bom no grego dá a ideia de algo excelente, não é um combate qualquer, é um excelente combate, é um combate que não é um combate igual talvez o que acontecia lá nas arenas, mas é um combate excelente. E que combate é esse? É a pregação do Evangelho. O que Paulo está dizendo é que ele cumpriu a missão de pregar o Evangelho. Ele fala isso de forma metafórica. Depois ele vai também falar que completou a carreira. Abra a sua Bíblia agora em 2 Timóteo 2,5. Em capítulo 2, verso 5, ele vai dizer: igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Mais uma metáfora. Paulo está dizendo que ele se compara a um soldado que recebe a missão do seu Senhor e cumpre a missão. Depois ele se compara a um atleta que participa de uma prova, de uma corrida, e ele vai dizer o seguinte: olha, eu completei a carreira. E ainda no complemento do verso ele vai dizer: guardei a fé. Paulo está falando de uma vida de fé, uma vida a serviço de Deus, uma vida de fé. No verso 6, Paulo tem uma fé inabalável. Imagina se nós fôssemos ao médico, por exemplo, amanhã, e o médico dissesse para você assim: você tem 30 dias de vida. Qual seria a nossa reação diante dessa sentença? Foi essa a sentença que o apóstolo Paulo recebeu. Não sabemos quantos dias Paulo teve de vida aqui, mas era iminente a sua morte, até porque o Império Romano não demorava muito entre o julgamento e a execução. Era algo que, se durasse 6 meses, era muito. Então, como agiríamos ao recebermos uma notícia de que teríamos apenas 30 dias de vida? Olha, eu me conheço, talvez eu não ficaria tão tranquilo como o apóstolo Paulo ficou, não. Talvez você também não ficasse tão tranquilo como o apóstolo Paulo ficou, mas isso não é motivo de preocupação, porque nós somos humanos. O salmista vai dizer: quando o medo chegar, hei de confiar em ti. Quando o medo chegar à minha porta, ele vai dizer: hei de confiar em ti. Então Paulo aqui no verso 7, de forma metafórica, ele está cuidando do coração de Timóteo e dizendo a Timóteo: Timóteo, uma vida bem vivida é uma vida a serviço de Deus. Tem um pastor, eu não lembro o nome dele agora, e ele vai dizer o seguinte: que quando Deus nos chamar, quando chegar o último dia da nossa vida e Ele nos chamar, é de uma forma metafórica, ele está dizendo, nós precisamos ir com a consciência de que cumprimos tudo. Nós não podemos ir até a presença de Deus com a expectativa de ficou faltando alguma coisa. Olha, Deus, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Não, precisamos receber o chamado de Deus com a tranquilidade de que cumprimos aquilo que Deus queria que nós fizéssemos. E é isso que o apóstolo Paulo está trazendo em nossa mente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Filipenses, no capítulo 4 e no verso 13. A carta também escrita pelo apóstolo Paulo, e é um texto bem interessante, porque Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Um lugar, um momento, apenas um som.
Meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano